Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, estamos aqui para mais uma live de segunda-feira às 8h30 da noite, horário de Brasília. A gente está aqui em São Paulo, então às 8h30, toda segunda-feira, a gente está nessa live. Vamos, pessoal, entrando aí. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Então, agora a gente vai começar aqui. Eu vou chamar meu convidado especial hoje. A gente está numa semana, né? A semana do Dia dos Pais, né? E nada mais justo do que eu chamar o pai que está mais presente na minha vida nos últimos anos. Né? Então eu vou estar chamando ele para também compartilhar a sua experiência. Hoje vai ser uma forma um pouco diferente, né? Vai ser um relato de experiência. Como eu trouxe um pouquinho do relato da minha maternidade, foi um papo muito bom. Né? Hoje a gente vai falar do relato de uma paternidade, né? Da experiência dele, mas também fala da minha vida, né? Então vocês também vão poder saber um pouquinho, né, como que gerenciamos, né, as nossas vidas, os filhos, um pouquinho de como que está sendo a nossa dinâmica também. Aqui, aí é tarde. Que bom, né? Então fica aí com a gente, Ana. Tá 4h30 da tarde lá nos Estados Unidos. E compartilha, ó, aperta nesse aviãozinho aí, pessoal. Compartilha essa live com mais pessoas também, para as pessoas poderem acessar. Eu tô aqui fazendo meu compartilhamento. Aperta aí para todo mundo entrar. A live vai ficar gravada no IGTV, tá? Quando a gente encerrar aqui, ela já fica lá. Mas vocês podem mandar as perguntas aqui, né? Vocês podem colocar suas perguntas depois no final. A gente vai tirar esse tempinho. A gente já tem algumas perguntas que já vieram para mim. Então eu vou chamar o meu convidado. Epa, deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar ele. Vamos lá, estamos chamando meu convidado especial. É meu esposo, Jair Rolim. Vamos lá. Não, mais a câmera. Oi, Ajeita a câmera aí, tá aparecendo só. só a testa ou só? Abaixa um pouquinho mais. Ah, Não, sobe, desculpa. Isso. e Todos estão vendo. Estão nos ouvindo bem? Fala aí pra gente. Dá um oi, pessoal. oi. Meu áudio tá bom? Dá um ok aí, gente, se vocês estão conseguindo ver, ouvir, está tudo certo. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Amélia. Boa noite a todos. Tá com eco? Baixa um pouco o volume. Deixa eu baixar o meu também aqui. Oi. Vê aí se tá melhor agora. Ou eu tiro. Deixa eu tirar o meu aqui. Eu vou tirar. Vocês acham? Dá um ok aí se ficou melhor agora. Eu vou só fechar a porta aqui, calma aí. É por isso. Os ajustes técnicos, pessoal, sabe por quê? Ele está muito longe de mim. Ele está na recepção Na da sala do lado. clínica. Vocês conseguiram escutar melhor, né? Tá. Deixa eu baixar um pouquinho. E a Maria fala muito alto. Eu vou me controlar aqui. Vamos lá, então, para a gente não perder o nosso tempo, né? Então, hoje vai ser o dia dele falar, e normalmente eu que falo muito. E então hoje, né, eu trouxe o Jair, meu esposo, mas ele vai estar se apresentando.
E eu vou estar fazendo algumas perguntas ao longo da live e as perguntas que também vocês já me mandaram para a gente compartilhar um pouco, né, de como tá sendo a vivência dele, né, quando chegar as crianças em casa também, a paternidade dele, tá? Vamos lá? Pode ir? Se apresenta para o pessoal, né? Algumas pessoas não te conhecem ainda. Boa noite porque estamos à noite, talvez alguém vai ver depois, né? Mas boa noite também. Meu nome é Jair, para quem não me conhece, né? Eu sou o esposo da Maria e pai do bem, da Rebeca, né? Duas crianças lindas que a gente tem. E eu sou natural do Mato Grosso, né? Também conhecia, né? A gente se conheceu lá no Mato Grosso, decidimos vir para São Paulo, né, e daí constituímos, né, a nossa família no início de 2011, né, o nosso casamento, e logo viemos para o estado de São Paulo, e desde então estamos aqui, né, na cidade de Vinhedo desde 2015, e o Benjamin chegou um pouquinho antes, né, da gente chegar aqui em Vinhedo, ele veio em 2014, que foi a minha primeira experiência como pai, né? E com relação à paternidade, né, que é o que a gente vai falar, e a gente já está aí iniciando a semana que a gente comemora o Dia dos Pais, então já agradeço o convite da Maria, né, e Vamos lá, né, então. por ter me convidado e a gente vai, né, compartilhar com vocês um pouco da nossa história como casal, tá? Eu tô tentando relaxar, viu, Carlos? Calma, gente. Eu tô mais acostumada com as telinhas, né? Ele fica nos bastidores, vocês veem ele me acompanhando, né? Mas ele fica lá atrás e hoje eu coloquei ele para ficar aqui na frente das câmeras também. Mas ele também vai se acostumando, né? Eu falo bastante, né? Acho que quem me conhece, eu sou psicóloga falante. E o Jair também aprendeu a falar um pouquinho mais quando também a gente começou a nossa caminhada juntos. Então, hoje, né, é um pouco dessa conversa, né, Jair? Eu quero que você. Eu estou, né, acompanhando essa paternidade, né, mas assim, de falar para o pessoal como que foi, então, desde a chegada do Benjamin na sua vida. Primeiro, assim, às vezes você falar como que foi a sua vivência com seu pai, como que foi a esperada de um filho, o nascimento, né, das pessoas também entenderem como que foi para você, né, ver o relato do pai. Pode ficar relaxado de falar do jeito é, como conseguir nesse momento, né? Bom, para começar, né, eu vou falar um pouco de como eu via antes de ter filhos, né? Assim, como eu sendo filho, né? Eu tive um pai, né? Tenho um pai, né? O meu pai que também chama Jair, né? Eu sou o Jair Júnior na minha família. Todos da minha família me conhecem como Júnior, né? Todos os tios, avós e tias, enfim, primos. O meu pai, ele é motorista, né? Caminhoneiro e não foi, assim, na medida do possível, ele foi um pai presente, assim, não no que ele podia estar presente, né, nos momentos, ele sempre esteve junto, me levava uma vez ou outra com ele numa viagem e tal, mas eu nunca tive nenhum problema, né, com relação a ele nunca precisou me dar uma surra para nada, né, eu acho que eu fui uma criança tranquila também, então minha mãe sempre estava muito próxima e supria, eu acho que todos os períodos de falta. E né, ele foi um pai que ele pôde ser, né, na medida do possível. Ele também não teve uma grande referência como pai. Né, eu conheci o meu avô paterno, né, o Rui, seu Rui, né,
e também não era assim um exímio pai, mas né, essas gerações aí, a gente vai aprendendo, né, com os erros, né, aos trancos e barrancos, e vendo o que foi de acerto e copiando os acertos e tentando corrigir os erros, né? E desde cedo que eu sempre tive no meu coração a vontade de ser pai, né? Então, assim, eu não sabia quando, nem, né, assim, eu nunca planejei, né, falar, eu vou ter filhos com tal idade, né, coisa do tipo. Mas eu sempre tive esse desejo no meu coração, né, um dia eu vou ser pai e esse sonho vai se realizar, né, e já aconteceu. Então, vou contar um pouco de como isso vem acontecendo, né, ao longo desse período. Então, a gente acaba, né, na nossa vida, por exemplo, a gente casou, né, e a partir daquele momento a gente já sabia da possibilidade né, e do nosso desejo, né, a gente sempre, eu e a Maria, a gente sempre conversou sobre isso, e uma das coisas em comum era o desejo dela ser mãe e o meu desejo de ser pai. Deixa eu até pontuar isso, né? Que a gente fala assim, isso não é determinante, né? A gente conhece vários casais que não desejam ter filhos, né? Uhum. São nossos amigos que não têm, mas desde cedo eu já sabia desse meu desejo e eu também sabia do desejo dele, né? Acho que foi uma das coisas da gente escolher estar juntos também. Sim. E em 2013, né, que a gente soube Não, da... eu estava Não. grávida em 2014, Já era 2014, é verdade. já era janeiro. Janeiro de 2014, a gente né, soube que a Maria estava grávida e né, aquilo, acho que para todo né, pai de primeira viagem é uma mistura de sentimentos, né, de nervosismo com felicidade e inseguranças, né, de ter e agora, né, tem uma criança sobre nossa responsabilidade, enfim. Mas assim, já era, como eu disse, né, já era um desejo no meu coração e eu fiquei feliz, né? Fiquei, acima de tudo, eu estava feliz pela notícia, né? E já com o desejo de ser o melhor pai possível, né? Daquela criança, né? Daquela que viria a ser o Benjamin no caso hoje. E eu lembro que assim que a gente soube, eu fiz uma oração, algo do tipo, dizendo que eu faria de tudo possível para ser o melhor pai, né, para esse filho, né, o que eu pudesse fazer eu ia estar fazendo, né. Eu sabia que eu não ia ser perfeito, né, mas eu decidi dar o meu melhor e ser o pai mais presente, o mais dedicado possível, né. Uhum. Eu acho que um ponto importante que você falou, né, Jair, que assim, a sua referência de pai foi o melhor que seu pai poderia ser, né? Mas não foi é, tão presente em alguns cuidados, né? Como Uhum. você vai falar um pouquinho. E isso não te impediu de ter o desejo de ser pai ou de pensar que você poderia fazer diferente. Isso, eu acho que eu acabei amadurecendo, talvez por ser filho único, não sei, né? Se isso gera um amadurecimento, ou gera né? Eu acho que para cada situação é uma coisa, mas eu sempre me analisei como alguém que amadureceu
e já sabia, né, dessas limitações. Né, enquanto o meu pai tinha, né, e que isso não tinha que ser algo, né, que eu teria que me escorar nisso, né, ou me usar como uma muleta, né, que eu sempre teria que, de alguma maneira, usar ele como um trampolim, né, ele foi um ponto de referência e eu preciso saltar ele de alguma certa forma, né, então eu sempre tive isso. E assim que a gente descobriu, né, a gravidez, eu decidi fazer, né, falar para mim mesmo, eu preciso, né, ser pelo menos um pouco melhor, né? Não que ele tenha sido ruim, mas, né, um pouco melhor sempre. Uhum. E como que foi para você assim o nascimento? Eu sei, né, o quanto que foi emocionante para o Jair. E a sensação de assim, agora eu sou pai. Assim, quando que surgiu isso assim? Foi na gravidez ou foi construindo isso? A gente vai aprendendo, né, assim, nos primeiros meses ali, como a gente não fica com aquela, né, não vê barriga, não sente mexer, não vê nada e a gente vai aprendendo a ir se acostumando com a Que a ideia barriga era minha, viu? e se acostumando com a ideia e buscando tentar conhecer, né, esse novo universo, né, de paternidade, ser pai. E, e eu fui aprendendo. E assim que acho que o nascimento só foi mais, né, uma questão de agora eu tô com ele nas mãos, né? Assim, agora vamos dizer que eu comecei a dividir a responsabilidade de fato, né, com você, porque até então estava dentro da sua barriga. E, e foi assim, a experiência, vamos dizer assim, da antes do nascimento, né, que assim, eu tentei ser o mais presente possível, tanto é que eu acho que eu fui em todas as consultas, né, junto com você e tudo, né, deu certo da gente sempre marcar num horário que dava para os dois e tal, e foi muito bacana, a gente, eu poder reconhecer logo na primeira ultrassom, né, o formato ali, a cabecinha, né, bracinho, essas coisas. Até você comentou que você não conseguia enxergar muita coisa e eu conseguia identificar, né, algumas coisas. E é assim, para quem deseja, né, ser pai é algo maravilhoso, assim, poder participar e tá junto, né, em todos esses momentos, poder, né, ver todos esses detalhes acontecendo e aquilo crescendo, né, o aprendizado aumentando. Então, e na hora de nascer, né, que foi a surpresa de verdade, porque para a gente era mais para frente, né, era um pouco, a gente estava esperando O o a Benjamin nasceu proximidade, prematuro, né, gente? Ele a nasceu de 36 semanas, proximidade. bem pequenininho. A gente esperava chegar mais próximo das 40 semanas, né, que é o habitual, mas ele veio com 36 e um dia, eu acho que foi isso, né? E que considerava ele prematuro e para nós foi um susto, assim, né? A princípio, ele decidiu, as contrações começaram de madrugada, então tudo isso, né, gerou um, um Deixa eu falar, nervosismo e deixa eu, deixa eu falar algumas coisas dos bastidores. O Benjamin e a Rebeca começaram as contrações de madrugada, né? Aí o Jair fala assim:
Eu acordei e falei assim, Jair, eu acho que tá começando as contrações. Não, não é nada não. Conta aí o que o médico falou. Acho que de alguns minutos, né? né? Volta a dormir, não é não. Aí eu acordo de novo, Jair, pode arrumar, porque já não tem mais, já começou as contrações. E da Rebeca se repetiu da mesma forma. Né? Então para nós foi né, um susto, né? Algo que era inesperado, né? Que a gente sempre espera o normal acontecer, né? As 40 semanas ali, próximo disso, mas o bem decidiu vir antes. Foi um processo bastante longo, né? De 12, pouco mais de 12 horas, talvez, de, né, todo o processo do início da contração até a hora do parto, efetivamente. Isso gera uma mistura de cansaço com, com E eu tava agonia sentindo isso, que, né? E ele tava ali, ele né, tava sentado. e a gente, eu como pai, né, a gente fica sentado lá fora numa sala de espera, né, desconfortável de um hospital público Uhum. e sem receber notícia nenhuma, né, da sua esposa, e de vez em quando, lá, né, cada 2 horas vem uma enfermeira falando, não, tá tudo bem. Tipo, é a única coisa que a pessoa fala, não fala se vai, né, que hora que vai ser e tal, até chegar, né, no momento, ó, daqui 3 minutos o bebê sai, se arruma rápido, né, e vem aqui para dentro, né, uma correria, e aí já dá uma roupa, né, aquelas de hospital para vestir e tal. Eu não lembro se ela pega algum documento, acho que não. E, e daí acontece, né, um momento esperado, que é o momento do parto ali, né, de ver acontecendo, né, o nascimento em si da criança, né, no caso bem, foi algo, assim, é uma, para quem não é pai ainda, né, e vai experimentar essa sensação, não dá para comparar nada do que você já viveu até hoje. Então, é algo, né, totalmente, ao mesmo tempo que, né, dá uma, né, é um susto, assim, é uma mistura de, né, incerteza com alegria, né, e felicidade ao mesmo tempo, de ver uma criança nascendo ali e você vê que chora e, né, Benjamin abre um bocão, né, eu lembro até hoje daquela, uns lábios maior do que tudo, Os lábios vermelhos enormes. é, mas é uma alegria, né, e ao mesmo tempo uma sensação de alívio de que, né, saiu tudo bem e deu tudo certo, né, e é isso, assim, essa é uma experiência, né, a Gente, minha experiência, né. a gente teria muitas coisas para falar, né? Mas a gente vai deixar para as próximas. A gente vai se falando de outros pontos, né? E como que você viu, Ger, por exemplo, assim, os primeiros cuidados com o bebê? Você sentia medo? Como que foi para você também? Que decisão que você tomou? Se você faria parte ou não? Né, como eu falei, eu sempre quis estar próximo e participar e até mesmo pela nossa crença, né, eu decidi ser pai de verdade, assim, e participar em todos os momentos e, e por todos os princípios, né, que a gente aprendeu, eu decidi que a figura paterna ela representa muito, né, para uma criança e que eu poderia realmente fazer a diferença, né? Então, assim, desde o primeiro momento eu decidi participar de tudo, né? Então, assim que eu pude ir lá na maternidade mesmo dar o primeiro banho, né?
participar do primeiro banho ali, então eu participei. Assim que eu pude fazer a primeira troca, eu fiz. Então, assim, todas essas coisas eu decidi fazer, né? E ter esse cuidado também, né? De não só para te ajudar, né? Como mãe, mas de realmente participar e para que o bem, no caso, né? Pudesse sentir que eu tô ali, que eu faço parte da vida dele ativamente, né? Assim, sem, sem, sem me desviar de nada, vamos dizer assim. Então, tudo que for proposto para mim, eu vou fazer para a vida dele. Então, foi isso, assim, eu decidi e eu acabei fazendo. Então, aprendi a cortar a unha dele no começo, né, que eu lembro que você tinha medo. Que mais? Queria trabalhar. Aí teve o seu caso de quando você foi chamada no concurso e precisou assumir a vaga, então ele tinha 2 meses e eu acabei ficando com ele esse período, né, dos... Bom, eu fiquei dos 2 meses até o momento que ele foi para a creche, 7 meses, né, efetivamente, assim, como pai em tempo integral. Então, eu posso dizer que, assim, em certos pontos eu acabei até participando um pouco mais da vida do bem do que você, né? Assim, pelo menos por um pequeno período, né? Vamos dizer assim. E isso foi muito bom. Eu lembro de uma cena que eu não esqueço até hoje. Eu estava saindo, eu pus ele não sei se eu estava no carrinho com ele ou no canguru, não lembro. Eu acho que eu estava no canguru. Aí eu saí lá do espaço, né, que a gente tinha lá em Jaguariúna, quando a gente morava lá. Aí eu saí na rua andando com ele e uma senhora me parou. Ele é seu filho, né? Falei, é. E aí, nossa, parabéns, porque, né, você é um pai que tá sozinho, você e a criança, né? Que coragem, né? Tipo, porque, né, normalmente você vê se o pai tá com a criança, a mãe tá junto, né? Assim, né, quando o pai, mesmo que ele é participativo, normalmente a mãe tá junto. Né? E naquela ocasião eu era um pai sem a mãe, com uma criança muito pequena, né, naquele horário, e as pessoas até estranhavam, né? Era um negócio assim, quase que surreal, né? E aí eu lembro de um outro episódio que eu tive que ficar o dia inteiro com ele também, que a gente foi para São Paulo, eu e o Júnior, né? E eu falei, não, eu preciso levar o bem comigo, Júnior. Daí ele falou, não, leva, tal, vamos no carro. Fiquei o dia inteiro com o Benjamin, né? Ele já estava indo ele estava no 3º mês. Então, pus ele no carro, a gente foi para São Paulo. Isso era meio-dia, voltei quase 10 horas da noite com o bebê passeando, não passeando, né? Trabalhando e ao mesmo tempo cuidando dele. E isso, assim, não é normal, né? Mas foi uma decisão que eu tomei e é a minha experiência, assim, que deu muito certo e eu vejo que... Não é nem de normal ou não, né? A gente pode mostrar para outros pais que isso é normal. Sim, O que foi aprendido talvez não parece normal, né? Não a é gente está comum, na falando verdade. do novo normal das coisas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que observar, né? Que independente do como você foi criado, se você se predispõe a aprender coisas novas e agir diferente, é uma decisão nossa, né? Eu acho que você tomou uma decisão e você foi atrás, correr atrás disso. E eu acho que você nunca me deu desculpa mesmo, assim, né? Vai ter que ficar sozinho? Sozinho, mamãe fica sozinha, o pai fica sozinho. Uhum, Não é algo de outro mundo, os seus filhos, né? uhum. Cuidar dos outros filhos dos outros pode até ser, né? Mas assim,
seus filhos não, né? E na verdade ele vai falar um pouquinho também que ele cuida do filho dos outros né? e outras pessoas também. Mas só pra gente, eu tava lembrando, eu acho que é dessas situações, né, de a gente falar, a gente sempre teve uma rede de apoio pequena, né? Nós somos do Mato Grosso, então a gente mora em São Paulo quase 10 anos, e Jair já mais quase 12 anos, né, em São Paulo. E, e é nós dois, né? Então, por isso que a gente sempre levou as crianças para fazer tudo. Uhum. E a gente sempre falou para as pessoas, nós somos pais. Então, assim, as crianças vão junto. Vai para visita. O Benjamin falava que visita, ele achava que a gente estava trabalhando, mas para ele era brincadeira, era visita. Né? Então, vai para a igreja, vai junto, vai trabalhar se pode. Só os meus atendimentos que eu não faço com as crianças, né? Mas quase todas as outras situações, nós tomamos a responsabilidade das crianças, fazem parte, porque essa é a nossa vida. A gente não tem Uhum. voo igual perto, e tem pontos negativos, mas tem pontos muito positivos também, né? Para nós, pelo menos. Sim, desde o início a gente teve, né, essa dificuldade, entre aspas, né, de não ter os avós perto, o que também não é ruim, né? A gente aprendeu né, essas habilidades, né, de acabar levando para onde tivesse que ir, né, as crianças, né? E, e eles também acostumaram, né, nesse ritmo, né? Eles cresceram nisso, né? Então, assim, para eles é normal, né? Tá com a gente em todo momento, né? E hoje que é raro, né? Assim, eu ir fazer prestar um serviço, né? Ou trabalhar e o bem não ir agora, né? Porque antes ele ia. E, né? Você é a mesma coisa. Uhum. Mas eles sempre, né, tiveram que participar da nossa rotina, né, no nosso dia a dia, ativamente também, porque a nossa, né, essa rede de apoio, ela é menor, né, vamos dizer assim, pela falta dos avós, né, perto, né, então, né, os nossos pais naquela época estavam lá no Mato Grosso e a gente aqui em São Paulo, então era Uhum. só em poucas fases do ano, né, períodos curtos que a gente tinha a presença deles como um passeio mesmo, e não como alguém que está, né, todos os finais de semana e tudo mais. E isso, né, nos forçou, né, a criar essas habilidades e, e de poder se adaptar, né, e tudo mais. Graças a Deus, a gente sempre teve boas amizades também que nos supriram em alguns momentos, né? Por exemplo, hoje eles estão na casa na casa de uma amiga e, né, e tá tudo certo, porque eles já, né, já sabem disso, né? Já estão acostumados, né? O Benjamin falou assim: Mamãe, você vai fazer uma live? Né, agora a vida do bem é de live, né? Já sabe. E Jair, o que você fala desse momento de quarentena, assim? Como está sendo a sua experiência? Fala um pouquinho que você também trabalha, né, com infância, Ah, sim. mas esse momento de quarentena. Né, só para as pessoas, né, se situarem, né, eu trabalho na prefeitura, né, também na área de educação e, e graças a Deus nessa situação eu estou permitido de ficar em casa, né, todos os meus colegas de trabalho, né, basicamente estão nas suas casas, né, por conta dessa questão da pandemia. E né, por conta disso, eu posso estar com as crianças lá em casa também, que também são, né, estão obrigadas a, a ficar de quarentena, no caso, né? E assim, como eu sempre participei, né, para mim,
não era um bicho de 7 cabeças, nem nada, né? Então, eu já trabalho com crianças lá na creche, né? Eu trabalho numa creche, então já sei a rotina né, das crianças. Especificamente, eu trabalho com bebês, então eu já estou acostumado com essa questão de troca, de dar banho, né, e já venho aprendendo isso, né, antes mesmo de entrar na prefeitura, né? Sempre fiz isso, né, com as nossas crianças. Então, para mim não teve uma transição, né? A transição mesmo foi de passar mais tempo com eles, né? Assim, porque agora são pelo menos 6 horas e meia, né, com os dois juntos ali. E É pouco serviço convencional. né, é o período que a Maria está fora trabalhando. E essas 6 horas e meia, né, exclusivamente para eles, são dois, né, o Ben tem quase 6 e a Rebeca com 2. E por incrível que pareça, a Rebeca é muito mais agitada que o Ben, né? Essa questão de personalidade de cada um, né? Se fosse só o Ben, seria muito mais fácil, né? Claro, porque ele é bem mais tranquilo, ele é ativo, porém ele é mais contido, né? Então, assim, já a Rebeca não, ela tem, né, toda uma questão de curiosidade, até pelo fato da idade. Então, a todo momento ela quer estar mexendo, quer estar pondo na boca, quer estar mordendo, quer estar fuçando. Então, eu tive que tenho que dar um foco todos os dias em estar de olhos abertos, né, Porque dos senão dois. alguma coisa acontece. E pode acontecer, né, várias coisas. Então, a gente teve que adaptar um pouco a rotina, né, para que fique confortável para toda a família. Então, o Ben sempre acorda um pouco mais cedo, eu já dou o café da manhã dele, né, então já deixo tudo pronto. Que mais? A Rebeca, ela precisa dormir à tarde um pouco depois do almoço, porque senão ela fica muito mais agitada e muito mais aquela questão de, né, irritada por sono. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo, né? E na quarentena a gente acabou tendo que aprender um pouco mais, porque antes da quarentena os dois estavam na escola, na creche, né? Então, eles ficavam esse período lá e querendo ou não, para os pais é um pouco mais fácil, né? Poder ter esse período, né? As crianças já estão sendo cuidadas por outros profissionais e tudo mais. E eu tive que trazer isso para casa, né? E cuidar deles. E na nossa situação, onde você não pôde parar de trabalhar também, né? Por ser profissional da saúde, e eu tive que voltar, vamos dizer assim, a uma atividade paterna mais intensa, né? E E o que mais? E o que você vê hoje, Jair, com essa coisa mais intensa? Tem algo que você tem aprendido de diferente no seu controle? Eu sempre vejo isso, né? Assim, quando a gente está mais tempo com os nossos filhos, eu sempre falo para os pais, é um tempo de observação e é um tempo de a gente observar o nosso comportamento também, né? Porque antes a gente tinha vamos dizer, vou para o serviço, eu falo que hoje eu vou para o serviço para descansar. Eu vou para fazer vários atendimentos, mas eu descanso. Né? Descanso que eu falo um pouquinho dessa rotina de casa. E você? Que agora não tem o seu descanso. Eu vejo que assim, não é fácil, não dá para dizer que é tranquilo, a não ser que você tenha crianças maiores e quase 100% independentes, né? Assim, vamos dizer,
né? Por exemplo, a Rebeca ainda está na fralda, a gente precisa ter esse cuidado de olhar a fralda, se está, né, se tá muito cheia, não, essas coisas. O temperamento dela, né, ela é bem mais irritada e mais nervosa. O tratar com ela é outro, né? Se a gente bater de frente, ela vai ficar mais irritada ainda. O Benjamin, ele é mais tranquilo, então eu falo para ele, né, senta um pouco, né, fica sossegado, ele vai parar, ela já não, né, até mesmo porque ele entende mais, né, ele é maiorzinho, então ele já sabe de algumas coisas. Ela já não, ela já, né, quer do jeito dela, né, acho que até mesmo porque, né, é caçula, né, e, e o Ben, desde de quando a gente soube da gravidez dela, a gente veio cozinhando bem, né? Assim, vai vir uma outra criança, você é maior, você vai ajudar a cuidar e tudo, e ele foi aprendendo isso. E, e ele foi muito bem, eu vejo como muito maduro, né? Quando a Rebeca chegou, assim, eu não vi que ele que às vezes acontece, né? O filho mais velho acaba regredindo um pouco para tentar chamar a atenção. Ele não fez tanto. Ó, a Indy falando que é caçula também. e, e então assim, a Rebeca quer tudo do jeito dela, todos os brinquedos ela fala que é dela, né? Então, mesmo sendo os brinquedos do Benjamin. Então, assim, eu tenho que manter um certo controle, porque eu também me irrito em algumas coisas, né? Assim, assim, eu entendo que eu não vou poder agir da mesma forma que ela, né? Até mesmo porque ela é uma criança, o adulto ali sou eu, então eu tenho que manter o controle para que as coisas não saiam né, da linha, vamos dizer assim. Bom, e é isso, assim, tenha uma... Hã? Não, eu ia falar que pegando esse gancho, né, a gente teve duas perguntas, né? Acho que dá para a gente falar nisso, que chegou de estar os dois juntos em casa. Então, uma das Uhum. perguntas foi isso: o que que muda na rotina com a chegada do segundo filho? O que que você acha que mudou? O que muda, assim, primeiro, assim, que quando o segundo filho chega, né, que ele é pequenininho, é fazer com que o primeiro entenda que, que agora ele não é mais o centro das atenções, né? Assim, ele não... que a gente foi, como eu falei, a gente foi cozinhando bem desde muito cedo, então, assim, ele sempre entendeu isso. Aí, a partir do momento que a Rebeca, né, foi crescendo, que daí ela foi tendo as vontades dela, que eu acho que ficou um pouco mais difícil, porque cada um tem o seu temperamento, né? Cada um tem a sua vontade ali. E então são duas crianças que, né, são irmãos. A gente tem que dar as mesmas oportunidades, vamos dizer assim, mas de maneira diferente, porque cada um tem a sua individualidade, né? Um é menino, outra é menina, né? As roupas, pelo menos isso a Rebeca nunca vai poder reclamar que recebeu a roupa do irmão, né? O temperamento dela, né, é extremamente diferente do dele. Ele, apesar dele ser uma criança bastante ativa né, e, e, e com bastante energia, o Benjamin, ele é mais contido, mais tranquilo. Ela além de ter toda a energia que ele tem, ela é mais para frente mesmo, assim, né, de mais curiosa que ele, né? Ela começou a andar primeiro que ele, comparando, né? Então, tudo isso são situações diferentes, porque a gente criou
um de um jeito e o outro chegou sendo, né, uma personalidade diferente. Então tem que ser um outro tipo de criação. Então você tem que aprender. A gente pode pontuar, né, Jair, que as pessoas perguntam, né? Ah, mas é a chegada do segundo, já estão falando do terceiro. Calma aí, gente. Está nos desejos do Jair o terceiro, calma. Filho único, ele quer ter um monte de filho. Assim, a gente pensa que, primeiro, acho que é sempre bom já ter uma rotina, né? Já preparar isso, mas é claro que a rotina vai ficar muito mais intensa, principalmente se a diferença de idade for muito grande. Então, Benjamin está na fase 4 quando ela nasceu. Ele já tinha saído da fralda, já se falava bem, né? Então, isso foi tranquilo. Se for menos que isso, vai tomar mais energia. O Benjamin não dormia sozinho, passou a dormir sozinho, sozinha sim, com ela dentro do quarto. São crianças diferentes. Igual o Jair falou, oportunidades são iguais, porque a rotina é quase a mesma, o alimento é o mesmo. Só que não dá pra gente achar que são a mesma pessoa, como nós não somos, né? Então, a forma de trazer uma regra para um é diferente do que a regra para outro. O Benjamin, a gente já pode anunciar uma regra e falar das consequências. A Rebeca, a gente repete, a gente faz junto, coloca para fazer de novo, repete. Então, é se preparar por isso que é um trabalho em conjunto, né? Que a gente vai ter que gastar muito mais energia com a chegada do segundo. Isso é inevitável. A gente já queria ter o segundo até antes, né? Mas é inevitável você saber que vai ser um investimento maior com a chegada de um segundo filho, né? Não só financeiro, também foi uma outra pergunta que quero que o Jair responda. Teve uma pergunta de falar qual que é o planejamento financeiro para o segundo filho. Bom, no nosso caso, assim, não sendo negligente, vamos dizer assim, mas a gente não teve planejamento do primeiro, né, do Benjamin, mas eu percebi que a gente, assim que descobriu, né, que a Maria estava grávida, a gente se colocou em movimento para algumas coisas, né, e algumas coisas começam a acontecer, né, assim, coisas, porque às vezes a gente vive como casal, né, assim, né, marido e mulher, e assim, sem filho, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Por exemplo, a gente só andava de moto, né? A gente só tinha uma moto. E aí descobriu que a Maria estava grávida, já pensou na necessidade de se ter um carro, né? Meio que quase que uma obrigatoriedade, né? Hoje em dia. Não que isso seja obrigatório mesmo, mas a gente acaba, né, sentindo essa necessidade. Então a gente se colocou em movimento para que algumas coisas acontecessem, né? E coisas boas começam a acontecer, porque a gente sai daquela, né, entre aspas, zona de conforto e vai buscar novas alternativas, né? E no caso da Rebeca, né, assim que eu descobri, que a gente descobriu, né, que a Maria estava grávida de novo, eu estava indo para os meus 30 anos, né, e parece que vira uma chave, né, dos 20 para os 30, assim, que a gente se torna um pouco mais responsável, né, mesmo a gente já tendo o bem, né, já no nosso dia a dia, quando a Rebeca veio, né, eu criei parece que, né, mudou em mim alguma coisa que eu falei, não, eu preciso, né, me dedicar ainda mais a trabalhar, a criar uma renda, né, algo a mais para adequar, né, tudo que vai vir junto com uma criança nova. Mesmo sabendo que, né, aquela, né, onde come 3, come 4, mas assim, a gente, eu não tinha nada programado,
mas algo dentro de mim mudou e eu me coloquei em movimento novamente, né? Foi isso que aconteceu. E novas oportunidades surgiram, né? Eu aprendi novas habilidades, criei um trabalho que hoje é uma renda extra, né? E, e isso proporcionou, né, algumas coisas e tem proporcionado até hoje. Aprendi novas habilidades como profissional também. Então, a chegada de um novo filho, né, esse planejamento que às vezes as pessoas pensam financeiro, ele tem que acontecer de uma maneira, assim, vejo que natural, né, não forçando, né, pegar caneta, papel e caneta e pôr na Quando eu ponta do ganhar lápis isso, eu quero meu filho. todas as coisas. Então, assim, a gente descobriu que a Maria estava grávida e depois que eu acabei me colocando em movimento e algumas coisas foram acontecendo. Então, eu nunca pus uma meta financeira para depois ter o filho, né? Vamos dizer assim. Então, nunca me prendi a isso. A gente sabia que queria e, né, que de alguma forma ou outra a gente ia dar um jeito para que as coisas acontecessem. Eu acho que os pais perguntam muito isso, né, Jéssica? Assim, qual é o planejamento financeiro? A gente fala assim, não que você tem que ser negligente, né? Você Uhum. sabe que essa é sua responsabilidade, só sua, né? Do casal ou sua. Mas assim, não é uma escolha financeira ter filho. Sim. Não tem que ser uma escolha financeira. Porque na verdade, assim, se você tem muito dinheiro e não se dedica em ensinar, né, em estar junto, em passar tempo com a criança, também não vai resolver. Então, assim, o dinheiro não é o que vai fazer a diferença. Pode trazer muitas coisas boas, né, e importantes, né, por exemplo, um plano de, né, coisas que nos dão uma certa segurança, mas se você não for um participativo, também não adianta nada, né? Assim, a sua criança pode ter brinquedo, mas não tem um pai às vezes que está presente, né? Porque está trabalhando demais ou porque, né, não está se importando em ser um pai presente, né? Então é, é uma as pessoas se preocupam, né, em às vezes alcançar um patamar para depois ter um filho, né? Para dar boas condições, mas o mais importante de fato mesmo, e a gente vê, né, isso nas crianças, aprende muito com elas, que às vezes a gente chega com um brinquedo, né, simples ali de R$ 1,99 e eles ficam mais felizes do que se fosse algo mais elaborado, né? Às vezes a gente construía um brinquedo em casa com, né, com coisas recicláveis, traz mais aprendizado do que trazer algo pronto, né? Então, tem tudo isso, assim, é bom ter uma segurança financeira, né? Mas a participação eu acho que é a mais importante, assim, a participação né, do pai e da mãe estarem ali presentes e ensinando e, né, ajudando a criança a crescer. Eu acho que dois pontos a gente pode falar. Um que é determinante o financeiro, e nunca foi na nossa vida, a gente desejou ter os filhos, a gente foi correndo atrás, eles estão participando do nosso crescimento financeiro, né? Eles Sim, participam disso ativamente. Então, eles sabem da organização financeira, o Benjamin tem um cofrinho dele que vai ser a compra do brinquedo dele agora em setembro, né? Então, assim, ele sempre participou disso e me fugiu o que eu ia falar o segundo. Me fugiu, né? De falar dessa participação, né? Que a gente não precisa, mas que o que realmente é do aprendizado que você vai tendo nesse período, né? Você também não uhum, tem, eu falo para os pais, né? Assim, as pessoas, não sei se vocês se lembram que me perguntavam, o que você está sentindo? Seu filho é menino ou é menina? Eu falei, eu tive isso, gente.
sabe assim, vai chegar na ultrassom, eu vou saber, eu não tive, pelo menos tem mães que têm, né, esse sentimento, ah, meu filho é menino. Não, eu tenho certeza que é menino. Mas o mais importante do que só os nossos sentimentos, de saber que você está preparado de ser pai ou não, ai, quando eu me sentir preparado para ser pai, para ser seu pai, né, talvez isso nunca vá acontecer. Nunca acontece. A paternidade, a maternidade, ela vai sendo um processo. Você escolhe, claro que você tem que escolher, tem que ser uma escolha do casal, né? Você participa, você ter um período para esse processo. A gente já tinha 4 anos de casado, né, junto, e já a gente vai fazer 15 anos de namoro em agosto. Não sei se ele lembra da data. Dia 29, ué. Oxe. Agora, no final de agosto, a gente faz 15 anos que está junto, então a gente já tinha esses planejamentos, mas o mais importante é isso, é você colocar em ação quando chega, né? A partir do momento que você sabe que está grávida, né? Que o casal sabe dessa gravidez, é de ir preparando e nunca vai estar pronto, né? A gente ainda tem muita coisa, porque até porque cada desenvolvimento das crianças a gente vai aprendendo coisas novas. Uhum. Né? Então vai ter muitas coisas que a gente ainda vai passar junto, que a gente não descobriu ainda de paternidade e maternidade, mas o mais importante é você ter o desejo, saber que isso foi uma escolha, não é obrigação não é obrigação da comunidade, não é obrigação da sua família, porque você tem que ter um filho, porque você tem que ter 2 filhos, por que você quer ter 3 filhos? As pessoas perguntam isso também. Tem gente que hoje eu tô com menos isso, né? Assim, eu quero o terceiro, tô mais sossegado, assim. Depois de 2 deles passarem. Né, mas quando eu falava isso, era um negócio, nossa, mas você tem certeza que você quer ter isso, né? Tipo, e as pessoas pensam, né, justamente no financeiro, né? Que é como eu falei, nossa, mas hoje em dia é difícil, né? Tal, e isso, aquilo, outro. Mas eu nunca pensei no financeiro, né? Eu sempre pensei porque eu queria, né, poder mostrar para as pessoas que dá para ser pai de mais crianças hoje em dia sendo pai de verdade, sabe? Assim, não... porque é muito fácil ter 3 filhos só para ir pagar pensão, vamos dizer assim, né? Mas mas eu sempre quis, porque eu tinha esse desejo de passar para os meus filhos também essa questão de que, não, realmente é possível, né, você criar uma criança, né, e fazer com que ela se desenvolva nos dias de hoje, mesmo não tendo tantas condições financeiras, e ainda assim fazer com que elas cresçam, né, se desenvolvam, tenham um emocional saudável, né? Então, assim, tudo isso, coisas que a gente vê, e geralmente essas pessoas que nos questionam são pessoas que têm se elas, né, questionam esse ponto, né? Nossa, mas você quer ter 3, né? Sei lá, a quantia que seja, 2 para alguns já é muito. Ela já tem um certo, né, um pé atrás com isso, porque provavelmente tem alguma deficiência interna, né, algo que, né, bloqueia essas pessoas de desejar. Então, na verdade, eu sempre quis, justamente porque eu sempre achei que fosse possível, né, eu sempre, né, achei que fosse possível. O filho vai ficar bravo com você. Não, mas também, assim, é a escolha de cada um, né? Eu quis esse número por um cálculo matemático, né? Porque, assim, o que eu imagino? Né? Eu e a Maria somos... Ele vai falar dos cálculos dele, gente. Né? Não, é que eu e a Maria somos 2, né? Eu e ela. O Ben e a Rebeca vieram para nos substituir. E o terceiro seria a multiplicação de fato, né? Então, assim, era só por isso, mas tá tranquilo. Mas, Jair, vamos encerrar, que a gente já tá dando nosso tempo aqui, vai dar uma Acabando? hora já, meu Deus. Já vai fechar, eu acho. Isso.
Só se despede, né? Obrigada por você estar aqui. Já está acabando. Olha lá, gente. Né? Obrigada por Tchau, todos que pessoal. estão assistindo a Obrigado live. por Vai quem ficar aqui no GTV. esteve aí. Obrigado pela oportunidade, né? E assim que tiver as próximas, estarei aí. Nem que E, for de bastidor, mas ele está aqui. né? Eu sempre estou por trás das câmeras em algum momento e Isso. essa foi a primeira vez.